Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental da cartografia e muito cobrado no Enem: as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema que permite localizar qualquer ponto da superfície terrestre com precisão. Imagine a Terra como um enorme globo. Para encontrar um ponto específico nesse globo, precisamos de referências. As coordenadas geográficas fornecem exatamente isso: uma forma de identificar onde cada lugar está no planeta, utilizando duas medidas angulares, a latitude e a longitude. Antes de entender latitude e longitude, precisamos falar sobre as linhas imaginárias que são a base de todo o sistema. Essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Os paralelos são linhas imaginárias traçadas horizontalmente na superfície da Terra, paralelas entre si e paralelas à linha do Equador. A linha do Equador é o principal paralelo e divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Ela está situada no meio do globo, igualmente distante dos dois polos. Os meridianos são linhas imaginárias traçadas verticalmente, ligando o polo norte ao polo sul. Os meridianos são semicírculos que dividem a Terra em leste e oeste. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, também chamado de meridiano zero ou meridiano principal. Ele passa pelo Observatório de Greenwich, na Inglaterra, e foi estabelecido por convenção internacional para servir como ponto de referência. Agora, vamos entender a latitude. A latitude é a distância angular de um ponto qualquer da superfície terrestre até a linha do Equador. Ela é medida em graus, de 0 a 90 graus, tanto para o norte quanto para o sul. A linha do Equador tem latitude zero. Os polos têm latitude de 90 graus, sendo que o polo norte é 90 graus norte e o polo sul é 90 graus sul. Quando dizemos que uma cidade está a 23 graus sul de latitude, significa que ela está a 23 graus ao sul da linha do Equador. Por exemplo, a cidade de São Paulo está aproximadamente a 23 graus sul, próxima ao Trópico de Capricórnio. A latitude é muito importante para a geografia, porque está diretamente ligada à incidência dos raios solares e, consequentemente, ao clima das regiões. Quanto mais próximo à linha do Equador, latitudes baixas, mais intensa é a incidência solar e mais quente é o clima. Quanto mais se afasta do Equador em direção aos polos, latitudes altas, mais inclinados são os raios solares e mais frio é o clima. Dentro do sistema de latitude, existem algumas linhas de referência especiais, além do Equador. Vamos conhecê-las. Trópico de Câncer, localizado a 23 graus e 27 minutos norte. É o paralelo que marca a latitude máxima em que o Sol pode estar a pino, ou seja, exatamente acima da cabeça, no dia do solstício de verão do hemisfério norte, por volta de 21 de junho. As regiões entre o Equador e o Trópico de Câncer pertencem à zona intertropical do hemisfério norte. Trópico de Capricórnio, localizado a 23 graus e 27 minutos sul. É o paralelo que marca a latitude máxima em que o Sol pode estar a pino no dia do solstício de verão do hemisfério sul, por volta de 21 de dezembro. O Brasil possui grande parte do seu território entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, o que explica seu clima predominantemente tropical. Círculo Polar Ártico, localizado a 66 graus e 33 minutos norte. Marca a região a partir da qual pode ocorrer o fenômeno do sol da meia-noite no verão e da noite polar no inverno. As regiões ao norte desse círculo são chamadas de árticas. Círculo Polar Antártico, localizado a 66 graus e 33 minutos sul. É o equivalente no hemisfério sul, marcando a região a partir da qual podem ocorrer os mesmos fenômenos extremos de luz e escuridão. As regiões ao sul desse círculo compõem a Antártica. Essas linhas especiais delimitam as chamadas zonas térmicas da Terra. Existe a zona intertropical, ou zona tropical, localizada entre os dois trópicos, que recebe mais calor e tem clima mais quente. Existem as zonas temperadas, entre os trópicos e os círculos polares, com estações do ano bem definidas. E existem as zonas polares, acima dos círculos polares, com climas muito frios, fenômenos extremos de luz. Agora, vamos entender a longitude. A longitude é a distância angular de um ponto qualquer até o meridiano de Greenwich. Ela é medida em graus, de 0 a 180, tanto para o leste, east, em inglês, quanto para o oeste, west.
O meridiano de Greenwich tem longitude 0. O meridiano oposto, a 180 graus, fica no Oceano Pacífico e é usado como base para a linha internacional de mudança de data. Por exemplo, se dizemos que uma cidade está a 43 graus oeste de longitude, isso significa que ela está a 43 graus a oeste do meridiano de Greenwich. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, está aproximadamente a 43 graus oeste. A longitude é muito importante para a definição dos fusos horários. Como a Terra completa uma volta, 360 graus, em 24 horas, isso significa que a cada hora ela gira 15 graus. Assim, o planeta foi dividido em 24 fusos horários de 15 graus cada. A cada fuso que se avança para o leste, adiciona-se 1 hora. A cada fuso que se avança para o oeste, subtrai-se 1 hora. Essa lógica é muito cobrada em questões do Enem que envolvem diferença de horário entre cidades e países. O Brasil, por exemplo, ocupa 4 fusos horários, o que significa que regiões como o Acre têm horário diferente do que é adotado em Brasília ou em partes do Nordeste e Sudeste. O Enem já cobrou questões sobre isso, pedindo para o aluno calcular que horas são em uma cidade quando em outra já é determinado horário. Agora, unindo latitude e longitude. Para localizar qualquer ponto na superfície terrestre, usamos as duas coordenadas juntas, latitude e longitude. São como as coordenadas de um mapa com 2 eixos. A latitude indica a posição em relação ao norte ou ao sul do Equador, e a longitude indica a posição em relação ao leste ou ao oeste de Greenwich. Por exemplo, a capital brasileira, Brasília, está localizada aproximadamente a 15 graus sul de latitude e 47 graus oeste de longitude. Combinando essas duas informações, é possível encontrar exatamente onde Brasília se localiza no mapa-mundi. As coordenadas geográficas são expressas em graus, minutos e segundos. 1 grau é dividido em 60 minutos e 1 minuto é dividido em 60 segundos. Isso permite uma precisão muito grande na localização. Nos sistemas modernos, como o GPS, as coordenadas podem ser expressas também em graus decimais, facilitando o uso em computadores aplicativos. Falando em GPS, o Sistema de Posicionamento Global, mais conhecido pela sigla GPS, é uma aplicação prática das coordenadas geográficas. Ele utiliza uma rede de satélites que enviam sinais para receptores na Terra, permitindo calcular com muita precisão a latitude, a longitude e até a altitude de qualquer ponto. Os celulares, carros e outros dispositivos que usamos hoje para navegação se baseiam nesse sistema que, no fundo, funciona com a mesma lógica de coordenadas geográficas que os navegadores já usavam séculos atrás. Para o Enem, os pontos mais cobrados sobre coordenadas geográficas são: identificar a localização de um ponto em um mapa a partir de suas coordenadas, relacionar a latitude com o clima, a incidência solar e as zonas térmicas, entender os fusos horários e calcular diferenças de horário entre cidades a partir da longitude, diferenciar hemisfério norte e sul, leste e oeste, identificar as linhas especiais, Equador, trópicos, círculos polares, meridiano de Greenwich, relacionar coordenadas com tecnologias modernas, como o GPS e sistemas de informação geográfica. É também muito importante saber que o Brasil está localizado principalmente no hemisfério sul e no hemisfério oeste. A maior parte do seu território está entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, ou seja, na zona intertropical, o que explica seu clima predominantemente quente e úmido. A linha do Equador passa pelo norte do país, cortando estados como Amazonas, Roraima e Amapá. Já o Trópico de Capricórnio passa pela região sudeste, cortando estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Outra informação útil: o Brasil está todo no hemisfério oeste, pois está completamente a oeste do meridiano de Greenwich. Isso significa que todo o território brasileiro tem fuso horário atrasado em relação a Greenwich. Resumindo, as coordenadas geográficas são um sistema de localização baseado em 2 medidas angulares: a latitude, que indica a posição norte-sul em relação ao Equador, e a longitude, que indica a posição leste-oeste em relação ao meridiano de Greenwich. Elas estão associadas aos paralelos e meridianos, às linhas especiais, Equador, trópicos, círculos polares, às zonas térmicas e aos fusos horários. Entender esse sistema é fundamental tanto para a localização no mapa quanto para compreender climas, horários e a posição relativa dos países no mundo.
Vamos encerrando a nossa aula de hoje. Vocês aprenderam o que são coordenadas geográficas, como funcionam a latitude e a longitude, quais são as principais linhas imaginárias, as zonas térmicas e a relação com os fusos horários. Até a próxima aula, alunos. Obrigado por acompanharem o canal da Astro Educa Enem. Continue estudando e lembrem-se, saber ler um mapa e entender coordenadas geográficas é um dos pilares da geografia e um diferencial real na hora de fazer o Enem.